Bom dia para todo mundo. Bom dia. Eu vou falar sobre a BGE, sobre as inovações técnicas e o futuro da BGE. Como todos nós sabemos, é uma ferramenta que está em constante. Nós tentamos, na verdade, criar ferramentas para que ela se torne cada vez mais ativa na comunidade. E a comunidade pede muito isso, principalmente o Blender Brasil, tem uma atuação muito forte na área da BGE. Bom, eu fiz uma pesquisa junto com o Diego Rangel no ano passado, que durou cerca de 4 meses. Do que se trata? Bom, como todo mundo sabe, ano passado, no início do ano passado, foi lançada a ferramenta Softbody para a BGE. Ninguém sabia para que usar isso. Por quê? Você simplesmente podia fazer bolinhas, ou então cortinas, ou coisas do tipo, que tinham muitos exemplos, inclusive em vídeo, que mostravam isso. Tentativas totalmente frustradas de fazer superfície aquática, assim, parecia que você estava andando em cima de um tapete, assim. Não ficava legal. Bom, o que a gente pensou? A gente tinha que fazer um pinning decente da Softbody. Para quê? Uma vez que você tem pinning, você tem um controle maior sobre os vértices do Softbody. Ou seja, você controla de fato o Softbody dentro da BGE. Isso te dá um acesso ao rig do Softbody, o que não era possível. Antigamente, você pegar o rig, você colocar a armatura e ligar um Softbody na BGE, ele ficava simplesmente duro. Por quê? O peso que ele aplicava era 0 ou 1, não tinha um meio termo. O que a gente fez foi exatamente isso, trazer o meio termo para dentro da BGE. Então, o que a gente fez? Fez o pinning mesh por meio de vertex crawler para adicionar os constraints na mesh. E a gente fez algumas utilizações mais úteis dessa ferramenta para a BGE. Eu vou mostrar em vídeo para vocês daqui a pouco. Bom, no que consiste a técnica? Primeiramente, a gente faz um processo normal até o passo 5. A gente modela, a gente texturiza, a gente faz o rig, a gente faz a animação e, posteriormente, a gente começa a aplicar a técnica que consiste em você selecionar áreas do seu personagem que você quer que fiquem duras e partes do seu personagem que você quer que fiquem maleáveis. Isso dá um efeito muito legal, dá um efeito bem realista. Posteriormente você seleciona a física e aplica o Washington Bricks ligado ao script que a gente produziu. Os problemas que a gente conseguiu resolver do Softbody foram os seguintes: o pinning mesh por meio de pintura, que seria o similar ao waypaint do Softbody para animação mesmo, para render. A gente conseguiu fazer o rig do Softbody por meio da mesh na BGE. Conseguimos fazer simulação de tecidos, simulações de superfícies aquáticas maleáveis e integração realista com o Ragdoll. O que deixou a gente mais feliz foi essa integração com o Ragdoll. Por quê? O Ragdoll, ele já, por si só, já dá uma impressão muito realista. O personagem que cai, ele se desmonta todo. E com o Softbody você ainda tem o efeito da maleabilidade da pele do personagem. Isso dá um efeito muito diferente. Os problemas ainda não resolvidos. O Softbody ele ainda não tem a ferramenta de self-collision, ou seja, o próprio objeto atravessa ele mesmo. Isso é um problema bastante chato, porque visualmente isso se torna um problema. Uma vez que você, às vezes, tem uma parte do seu personagem que está maleável e ela começa a atravessar a própria mesh. Isso não é desejável. Isso é um ponto que dá para ser restaurado por meio de objetos que colidam com a outra mesh, mas fica uma gambiarra muito feia que a gente tem que tentar arrumar. A seleção de áreas Softbody calculadas ao invés de áreas com constraints. O que a gente fez foi o seguinte: eu tenho um personagem inteiramente Softbody e eu selecionei áreas que vão ter constraints, ou seja, vão ter um pinning que vão deixar aquele ponto
firme. Porém, o que acontece? O objeto é calculado inteiro no Saltbody, e não somente a área que você selecionou para ficar maleável. Isso dá um problema de processamento muito grande, porque muitas vezes você está mexendo com um personagem de 2.000 vértices, para você aplicar Saltbody dentro da BGE com 2.000 vértices, é um problema muito grande de processamento. Na verdade, você precisaria de no máximo 100 vértices trabalhando, você está calculando 1.000, 3.000, 4.000 vértices, muitas vezes. Isso é um problema que pode ser resolvido, mas assim, a gente precisaria de um acesso aos vértices e não por mesh, não pelo objeto em si. A utilização de multithreading para você fazer os cálculos de física por meio da GPU, que isso é um problema grande também, porque você usar um ou dois cores, ou você usar vários cores da GPU, dá uma bela diferença. E ferramentas inúteis para a BGE. Uma delas, que eu já vou citar logo de cara, é o Bending Constraints que tem na BGE, que eu vou mostrar aqui no arquivo, que ela simplesmente faz um cálculo inútil do Saltbody. Você já tem a constante de maleabilidade, a constante elástica do objeto, e esse Bending Constraints, ele faz o quê? Eu tenho um ponto aqui, e esse ponto está maleável, certo? A própria constante elástica já promove com que ela volte ao mesmo ponto. E o Bending Constraints faz isso, ele puxa o vértice para o ponto original da modelagem. Isso é um problema, porque você calcula duas vezes a mesma coisa. Já é lento porque você não tem multithreading. E ainda você está tendo o cálculo duplo daquela simulação. Isso é um grande problema que a gente está tentando resolver. Bom, vou mostrar um videozinho para vocês aqui. A gente publicou ele na Blender Nation, na época. Vamos ver se vai sair com som decente. Está sem som. Principalmente na região abdominal dele aqui, região da papada dele também. Isso a gente fez separadamente no corpo do personagem. As bandeiras também foram feitas com Saltbody usando o Clean Mesh. O FPS ele ficou bastante alto, bastante elevado, apesar de ser um cálculo de física bastante pesado. E aqui a gente vai ter uma visualização do que eu falei para vocês sobre o Vertex Paint. Foi o modo que a gente encontrou mais fácil de acessar esses vértices. Ou seja, cada parte dessa vai estar ligada, ampliada. Nesse ponto aqui, que é importante. Bom, eu tenho a minha mesh, você está vendo que ela está toda colorida. Por quê? Cada cor dessa é um constraint diferente, certo? Eu tenho um objeto aqui, eu tenho como eu não conseguia ligar o armature ligado diretamente na mesh, eu fiz o quê? Eu usei constraints, que era a maneira mais fácil de você controlar uma mesh. Eu liguei a um hook para poder, esse cubo, no caso, foram usados cubos, para que ele acompanhasse o movimento do cubo. E, consequentemente, eu liguei esse cubo
A armatura, para quê? Para simular a animação que eu tinha feito anteriormente, a pré-definida animação. Você já tinha feito a armatura já preparada com todas as animações, exatamente. Aí o que eu fiz? Coloquei ligado a cada bone, coloquei um cubo, e esse cubo eu adicionei constraints no meio da pintura em cada parte que eu queria. E na parte que eu queria que ficasse maleável, eu deixei em branco. Certo? Sem nada. Sem nada. Ele fica em branco e não calcula como constraints. Ele vai deixar ele solto. E as outras partes vão ser calculadas entre 0 e 1, no caso 1. No caso, ele não vai se mover. E se você quiser futuramente definir um limite de movimentação dessa superfície, né? Tipo, se você quiser, não quiser que aquela barriga movimente tanto, ela movimente um pouco menos. Então, o próprio software ele tem essa opção no Blender. Eu vou mostrar melhor para vocês. Ele tem a opção de constante elástica, que é o que a gente aprende no colégio, em física, que é a constante maleabilidade, a constante K. Então, você pode controlar se vai ficar mais maleável, menos maleável. Isso é importante também, é um ponto bastante importante, porque se você aplicar de uma maneira indiscriminada, você vai ter um objeto que vai se manchar inteirinho. Isso não é legal. Inclusive, eu fiz uma simulação de um personagem humano, no caso uma mulher, e com a simulação dos seios e bumbum, e ficou bem legal. Ficou bem legal. Bom, vamos continuar. Aqui dá para ver bem, aí ficou isso. A única parte que move é a parte branca, que não foi setada como constraints. As bandeirinhas foram feitas da mesma forma, só que a questão é, como eu não tinha ela ligada a nada, então eu só pintei a parte superior dela para ficar presa ao objeto que tem aqui atrás, que não dá para enxergar muito bem, mas ele tem dois arcos aqui que seguram essas bandeiras. A modelagem foi feita pelo Diego Rangel e a programação foi feita em conjunto. Eu, o Diego Rangel, os shaders da água que vai passar aí foi feito pelo Vitor Paulo e a tradução da documentação foi feita pelo Ivan. E a gente colocou alguns créditos lá, cada um fez. E foi assim um projeto que eu me baseei muito no projeto da Rabox. Eles fizeram isso e eu achei, poxa, se eles têm, o que a gente não pode ter dentro? A gente tem que melhorar o nosso sistema. A gente fez simulação de água na BGE, simulação superficial de água. Esse exemplo tem 16 mil vértices rodando na BGE, em física. Ele rodou a 22 FPS. Isso, lógico, eu extrapolei o cálculo, né, para poder mostrar que é possível utilizar uma quantidade considerável de vértices, obviamente. Pode ver que a simulação lá foi bem fluida na água. A gente usou um pequeno delay no efeito para que a água não ficasse acompanhando tão constantemente no meio do ar, que ela tivesse pegando a água mesmo e pudesse se espalhar um pouco. Aí aqui os créditos.
aparecerem, vocês vão olhar na internet, vai até brincar. Isso é uma dica para todo mundo que for fazer um vídeo no YouTube, quando fizer um projetinho, que for agradecer pessoas conhecidas, não façam isso que eu fiz. Por favor. Ex-namorado. Não coloquem essa namorada. Coloquem o nome delas, mas não coloquem que ela é sua namorada. Se ela se tornar sua ex, você vai precisar de uma plaquinha acompanhando ex. Não façam isso, por favor. Bom, agora eu vou mostrar alguns exemplos de técnicas que são utilizadas em outras engines muito interessantes e bastante eficientes e que dão um efeito bastante realista e que a gente pode sim trazer para BGE. São exemplos bastante significativos, na minha opinião. Bom, primeiramente, um problema muito grande que a gente tem na BGE, principalmente quando a gente está usando GLSL, é simulação de cabelo. Muita gente me pergunta, Christian, como é que eu faço uma simulação de cabelo na BGE? Aí eu sempre entro com a mesma resposta, a BGE não renderiza linhas. Isso é um grande problema da BGE, isso é uma coisa que a gente tem que resolver o mais rápido possível, porque não renderizar linhas, só renderizar triângulos ou polígonos, isso já está muito ultrapassado muito ultrapassado, não é pouco ultrapassado, é muito ultrapassado. Inclusive, esse exemplo aqui demonstra em tempo real que o rendimento é ótimo de renderização de linhas. Se você usar técnicas como tessellation, usar técnicas como lodge, dinâmico, é possível fazer. Esse aqui é um exemplo muito bom disso. Olha só. Isso é em tempo real. Você tem a simulação fio por fio. São 100 mil fios. 100 mil fios sendo renderizados. Ok. Esses fios são feitos de quê? Oi? Esses fios são feitos de quê? Eles são, seria a renderização em linhas, mais ou menos o que a gente tem como hair mesmo para animação, você renderiza linhas. Isso é em tempo real. Isso é em tempo real. Isso é em tempo real. São 100 mil fios rodando em tempo real. Todas as amostragens de 100 fios. Oi? Todas as amostragens. Isso foi uma pesquisa da NVIDIA. Não é no Blender ainda. Na BGE eu fiz um teste, mas vocês vão ver por que não deu certo. Mas vocês podem ver que aqui ele está usando, aqui ele nem chegou a usar fios, na verdade ele usou o software para fazer essa simulação. Ele utilizou planes texturizados. Esse aqui é um efeito muito legal. Esse aqui eu fiquei maravilhado com isso. Ele utiliza muito mais do que 100 mil, deve usar uns 300 mil fios. Isso aí é em tempo real. A simulação é muito fluida. Muito fluida mesmo. Bom, tentei fazer essa simulação. Agora vocês vão ver o problema da falta que o multithread e tessellation faz para uma engine. Bom, essa é a simulação de fios que eu fiz. Olha quantos objetos tem aí em cima. São 100, não. São 155 fios. Ele está rodando aproximadamente 5 FPS.
Porém, o resultado é razoavelmente bom, seria muito melhor se fosse mais rápido, lógico, mas a falta do multithreading dá esse efeito muito lento. Na verdade, eu consegui rodar ele com menos fios, com um efeito muito legal. Eu usei softbar nesse exemplo. Lógico que não é a técnica adequada para isso, mas dá para simular. Dá para simular, isso é fio por fio. Eu também já fiz esse tipo de simulação e realmente não Problema, é um problema grande. Se a gente conseguisse simular linhas, você poderia aplicar o shader na linha, fazer, dividir aquela linha em apenas 4 partes. Aquilo já dá um efeito legal, entendeu? Não precisa ser muito subdividido, mas porque o suporte da DGE para esse tipo de simulação é muito escasso. Porém, tem um cara que, sinceramente, eu fiquei até emocionado quando eu vi esse vídeo, porque eu achei que não tinha nada no campo. E o cara conseguiu fazer um modificador de tessellation para Blender. Vocês vão ver aqui. Eu não vou ampliar porque vai demorar para carregar, eu preciso carregar vários vídeos, mas dá para visualizar legal. Inclusive aqui ele explica mais ou menos como é que ele fez. Eu acho que isso. Dá para enxergar mais ou menos? Ou prefere que amplie? O screen é melhor, eu acho. Vou tentar aqui. é inglês, né? Não, acho que é em inglês. Observe o efeito que ele dá. Ele o tessellation, inclusive, em relação à distância da câmera. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Só que ele utilizou isso para animação. O que eu estou pensando em fazer é pegar isso e trazer para a BGE. Porque o que acontece? Nós temos o LOD, Level of Return. O que acontece é o seguinte, isso dá um efeito muito feio aí. Você tem um personagem com 1500 bits aqui, aí afasta um pouquinho, ele vai estar com 300 bits, e aqui ele vai estar com, sei lá, 100 bits. Vai estar todo deformado. Com o tessellation não, ele faz uma simulação dinâmica, como vocês podem ver, e aumenta os bits progressivamente e diminui progressivamente. Ele vai triangulando a mesh. Isso é um efeito que, em grande escala, fica muito legal. E já existe. Como vocês podem ver, já fizeram para animação, e isso para trazer para a BGE é um passo. Não é nada do outro mundo. Inclusive o DirectX, se não me engano, o 11 é o último, né? Alguém me corrija se eu estiver errado. Acho que o último DirectX foi o 11. Ele traz essa ferramenta muito forte dentro das linhas. Tem uma Unity, se não me engano, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas é Infinity, alguma coisa assim, que ela utiliza o tessellation. Nossa, sério, ele cria cenários praticamente em render. É uma coisa assim absurda a utilização de bits que ele faz. Isso aqui aplicado a um modelo de personagem dá um efeito assim absurdo. Tem vários exemplos na internet, no YouTube, inclusive, que vocês podem observar, de utilização de modelos em tempo real utilizando o tessellation. É um efeito que fica maravilhoso. Olha aqui, criou uma malha inteira com tessellation. O problema é justamente porque a gente está vendo essa aproximação da câmera que a montanha vai surgindo no horizonte. Sim. Aí Mas... sou eu. A Não. montanha tem que estar ali. Não, lógico. A questão é o seguinte, isso aí é um teste da técnica ainda. A intenção é o seguinte, você pode fazer a seleção inicial de como vai estar em determinada distância. Ou seja, você pode deixar lá, começar já com a montanha feita, né? A malha mais ou menos feita, e só ir aumentando o detalhe conforme a aproximação. O que está sendo feito com IMPA é o seguinte: você treina um pouco, né? E está aqui a câmera.
Onde está a câmera, superfaceta. Onde não está a câmera, atrás, que não é renderizado, baixa. Então, em tempo real, isso vai ajudando. Então, se a câmera girar, essa triangulação em tempo real vai acompanhando o movimento da câmera. Então, você tem uma performance e você não tem uma distorção de objetos desse tipo. Está no plano, você está pulando e de repente vai aparecer uma montanha. Exatamente. E a Esse montanha é um ponto. Mas sim, esse problema já foi resolvido. Assim. A técnica da Tessellation já é utilizada assim, de uma forma bastante eficiente já. Lógico, quando você está criando, você acaba tendo alguns pequenos desvios assim, mas nada demais. Aqui foi o exemplo no qual eu me inspirei, que foi da Havok. Não estou fazendo propaganda, não estou fazendo nada, mas assim, é importante observar que eles têm essa técnica. E a técnica é a mesma. Só que, em vez de eles selecionarem áreas com constraints, eles selecionam áreas soft body. Isso é o que a gente está tentando buscar. Porque isso aí traz um rendimento maior para a engine. Vocês podem ver aqui a simulação de... Você não precisa fazer os cookies para poder associar. Exatamente. Você vai poder fazer, vai acelerar o processo. Mesmo porque a gente criou um add-on, que eu vou mostrar inclusive o tutorial dele agora, que ele dá uma mão na roda nesse sentido. A gente falou, poxa, sacanagem, a gente fez uma ferramenta legal, mas não tem como as pessoas usarem intuitivamente. Não, a gente pensou nisso. A gente fez uma ferramenta para que vocês consigam alcançar esse resultado. Vou mostrar agora para vocês. Só estou assim só. O canal está aberto aí, ó. Não tem ninguém no áudio, né? Tem bastante som aí. Oi? Tem outro dado aí?
Bom, eu vou mostrar mais um vídeo enquanto eles tentam arrumar o som, porque é importante que vocês vejam como funciona a ferramenta. Enquanto isso... Bom, outro efeito que está faltando para a nossa BGE é a iluminação indireta. O que acontece? O grande problema de você não ter uma iluminação indireta é o seguinte: eu tenho um cenário que eu texturizei, que vai ser calculado como textura, só que a textura simplesmente não vai aparecer. Vai aparecer a sombra do seu objeto quando ele entrar na sombra. Isso é possível de arrumar com Bake? É. Mas é o que é correto, o que é adequado para os tempos atuais, para você trabalhar com isso profissionalmente? Não é. Eu tenho certeza que ninguém gosta de ficar fazendo algo que simplesmente, você, por exemplo, você tem um cenário, você só vai ter um tipo de iluminação. Você vai ter que trabalhar ou só de dia ou só de noite. Isso realmente é um negócio que é chato, sabe? Você não poder simular dia e noite, esse tipo de simulação que é legal de você observar. Dá um efeito bonito e muitas vezes você está trabalhando com um personagem que está trabalhando, você está levando ele dia e noite e é importante que você tenha isso. E é exatamente isso que ele faz. Isso aqui é iluminação global com ventilador. Então, vocês vão observar aqui que apesar da iluminação estar passando, ele não fica completamente escuro. E as partes que estão mais afastadas, elas ficam de fato escuras porque elas não estão sendo afetadas pela iluminação. Vocês vão ver aqui. Isso aqui é o ambiente occlusion dele. Isso aqui é em tempo real. Isso aqui trabalha, se não me engano, se eu estiver errado vai aparecer aqui, mas ele está trabalhando a 60 FPS por segundo. A taxa aceitável para qualquer jogo. Isso porque esse cenário deve ter, sem brincadeira, esse cenário é super detalhado, ele não é low poly, ele é high poly. Quando você olha isso aqui, você pensa, cara, não sei se isso aqui é real ou é virtual. Sinceramente, eu vejo um negócio desse, parece um filme indiano, sabe? Bastante realista. Você pode ver que a iluminação que bate no tecido, ele reflete nas paredes. Olha aqui a diferença que dá da propagação de iluminação. Você pode ver que a iluminação entre a árvore e fora da árvore, ela fica muito mais visível. Ela torna a sua textura, a sua arte mais visível. Isso é importante. Quando alguém compra um jogo, ela não está comprando só o jogo, ela está comprando a arte que você fez em cima dela. Se é a sua arte que fica escondida, qual o sentido? Você trabalhou para isso. Você não trabalhou para deixar escondido, você trabalhou para mostrar. Por que eu estou falando que são ferramentas necessárias? Porque simplesmente, se você não tem uma ferramenta que esteja adequado ao mercado, você não vai conseguir competir, sabe? Você pode criar um joguinho, aquele estilo Java, sabe? Flash, mas, cara, não é o futuro, entendeu? Não dá para competir, cara. A Crytek está anos luz à frente da Unreal, por exemplo. A próxima game da Cry, cara, esquece a Unreal. O Unreal vai ficar no chinelo. E a BGR, cara, é uma migalha no chão perto dessas meninas, porque a gente não trabalha com simulação. Simulação é o que dá o efeito hoje. Hoje não se fala mais em textura, a gente fala em física, a gente não fala mais em GLSL, porque isso a gente já tem, isso já é amplamente trabalhado, já é padrão, é o mínimo que se espera de uma anime que ela tenha a textura adequada, uma animação adequada. Mas a física, ela traz um efeito mais realista, a imersão mesmo no mundo 3D.
Pode ser. Tem Vai pra onde ser fugir. exigido pelo mercado. Lógico, ela tem as limitações dela. Por exemplo, como ela trabalha com o sistema de raios, então é o seguinte, você tem que criar vários raios, a gente chama de photomapping. Eles usam fótons, então você tem que criar vários raios. Então isso gasta um pouco de memória. Isso é fato porque ela usa voxels. E voxels, para quem não sabe, são pontos flutuantes. É como se fosse o cloud computing que é utilizado hoje. Você tem uma informação e vai puxando ela. Entendeu? É isso que um voxel faz. Ela vai puxando a informação da memória. Então você tem que ter uma memória grande para poder puxar essas informações e decorar. Aqui vocês vão ver outro exemplo. Cryogene foi utilizado no cenário high poly para fazer isso. Iluminação direta. Você pode ver que nas paredes está tendo a reflexão do resto da luz, né? A luz hipossuficiente. Mais áreas ficam visíveis. Exatamente. Cara, isso com um jogo de terror, por exemplo, é altamente desejável. Você não quer que o zumbi fique, você quer que ele fique escondido, mas você quer o susto, entendeu? Você quer, ver uma parte dele, você não vê no escuro, você não enxerga. Só vê, o formato dele no máximo. Às vezes você quer dar um efeito diferente, isso é bastante importante. Bom, agora eu vou tentar mostrar para vocês, vou tentar ampliar aqui o máximo que eu puder, para que vocês vejam como funciona a ferramenta. Vai aparecer uma legenda que pode ser que ajude vocês a lerem, mas eu não tenho certeza disso. Inclusive, infelizmente, eu não pude trazer o Diego Angelo, que poderia explicar com muito mais detalhes do que a gente fez, mas ele foi um grande colaborador mesmo, ele trabalhou firme nessa ideia. Nós temos um projeto de criar o addon da BGE, a gente nomeou de BGE Extreme, porque o que ela vai fazer? A gente vai juntar vários addons que vão facilitar a vida do programador, do desenvolvedor, no sentido do quê? Quem aqui já não está de saco cheio? Desculpa, saco cheio de ter que ficar mexendo com loja de Blitz para tudo. Para tudo. Você tem que ficar. Cara, eu quero que o meu personagem vá para frente do lado pro outro. Eu tenho que criar 4 lojas de Blitz. Cara, para que eu tenho que criar 4 lojas de Blitz? É um saco isso. Poderia existir um painel mais simplificado para todos. Cara, é simples. Você faz o seguinte: você cria um addon, criar loja de Blitz de movimentação. Pá, criou, ele cria direto. Foi isso que a gente fez com esse addon. Ele cria diretamente na interface gráfica do Blender, ele cria a ferramenta para você utilizar. Isso é legal, você poder sistematizar ações que são comuns. Isso aumenta a sua produtividade. Entendeu? Hoje em dia você não trabalha mais com arte, você trabalha com produtividade. Tudo bem, a arte é importante, mas a produtividade é o fator essencial para que você consiga se inserir no mercado. O mercado vai pedir: eu quero isso aqui para segunda-feira. Eu te pergunto, você consegue fazer um jogo inteiro para o mês que vem? Com no mínimo 5 fases, cada fase com mais ou menos 70 mil vértices por cena. Você consegue fazer para o mês que vem? Você tem que fazer um Blender Pro. Exatamente. O que acontece é que na Cryogene você consegue fazer isso em uma semana. Ou menos. 5 fases com 70 mil vértices. Em uma semana. Aqui a gente demoraria. Eu estou falando isso porque eu converso com o Vitor Balbi e ele está fazendo uma cena que tem mais ou menos uns 100 mil vértices na cena. Ele está demorando mais ou menos uns 4 a 5 meses para conseguir concluir uma cena que não tem nenhum personagem. 4 a 5 meses para fazer isso. O Lucy and the Time Machine,
que ó, são personagens de, sei lá, 100, 200 pets, cara, que demorou mais ou menos, se não me engano, uns 4 ou 5 meses para produzir uma fase. Uma fase. E que inclusive não foi continuado. Então isso é um problema muito sério. Muito sério. A gente tem que. Eu incentivo a cada um de vocês a aprender Python. Se vocês querem desenvolver games, aprendam Python e desenvolvam suas ferramentas. Aprendam a fazer addons, porque isso sistematiza o processo. Isso que você precisa. A gente não pode mais pensar, não, mas isso aí vai estar abrindo um leque de opções, vai poluir a imagem. Não, você sistematiza isso, a gente vai fazer isso, a gente vai ajudar vocês a sistematizar essa programação. Eu incentivo que vocês façam isso, porque isso vai ser um feedback para mim e vai ser um feedback para o mercado também e para vocês, porque vocês vão utilizar as ferramentas que a gente criar, certo? Isso vai aumentar a produtividade. Futuramente poderia criar uma biblioteca de addons e tal. É isso que a gente quer. A gente vai montar, inclusive, pós Blender Pro, a gente vai abrir um site para começarem a mandar os códigos para a gente. Bom, vou apresentar aqui o videozinho tutorial. Rapidinho, vocês vão entender bem como é que funciona. A gente fez um addon, infelizmente está sem som. Eu peço perdão por isso, porque o som ia ajudar bastante. Ele está criando o Vertex Group para poder aplicar o addon, para poder criar a área que é software ou não. Aqui ele está selecionando justamente a área que ele não quer que seja dura, ele quer que seja maleável. Ele cria dois Vertex Groups, um que ele quer que seja preso e outro que ele não quer. Aqui ele está adicionando um borne, obviamente, para você poder criar o hook com o addon. O nome do borne tem que ser o mesmo do Vertex Group, para ele poder setar por meio do código. Ele pega o nome do Vertex Group e adiciona o hook exatamente no ponto onde está o borne. Então isso é importante para você poder saber a localização de onde você vai acrescentar isso. Aqui a gente... Pois não. Isso. Aqui a gente fez o addon, você viu que está inserido na interface gráfica. Isso é importante. E aqui a gente criou vários presets já. A gente já tem o preset de Cloud Simulation, de simulação de gordura e simulação de água. Cara, fácil, rápido. Quanto tempo ele demorou aqui? Demorou 2 minutos. Sabe quanto você ia demorar para fazer isso? Muito tempo. Você ia demorar muito tempo para fazer isso. Você ia demorar uns 15 minutos só selecionando Constraints, Rigid Body. Aí você pega o pivô e vai ter que posicionar no objeto. Cara, isso é insano. Isso é um trabalho insano. É escravo, praticamente. Você fica escravo da ferramenta. Isso não é o que a gente quer. A gente quer que você trabalhe com a ferramenta. A ferramenta trabalha para você, não você trabalha com a ferramenta. Simulação do nosso monstro, né? Inclusive o baixinho aqui, esse aqui, ó, deu um nome pro monstro. Conta aí o nome do monstro. O banho. E aqui a gente fez a mesma coisa. A gente selecionou áreas. Selecionou a área propriamente dita que a gente não quer que seja setado como constraints, para poder ficar maleável, e os outros pontos que já estavam configurados, eles vão ser setados como fat tissue, que significa a simulação de tecidos gordurosos. Isso já é o teu addon, né? Já é o addon. Ele vai ser disponibilizado no site de CODS, Blender Pro, porque a gente vai organizar direitinho para, sabe, a gente não quer que vire bagunça e fique poluída até a interface do Blender. Isso não é legal também.
ele vai vir junto com o Blender. Futuramente, lógico que eu estou fazendo uma pesquisa com o Dalai para que essa ferramenta seja mais integrada. Bom, meu tempo está acabando aqui, eu só vou mostrar mais uma coisinha aqui. O que eu peço de vocês? Quando forem pensar no problema, vocês pensem com criatividade, porque a minha ideia, todo mundo falou, é impossível. Não, não é impossível. Se você se esforçar, se você estudar, não é impossível. Estuda, porque sem conhecimento, você não tem como gerenciar esses problemas. Você tem que gerar conhecimento, que quando você gera conhecimento, alguém vai criticar e vai falar, não, dá para fazer melhor. Não, isso aqui não está muito certo. Daí você vai começar a trabalhar com isso, entendeu? Você vai buscar outras respostas e vai agregar aquela ferramenta. Isso é importante. Agregando conhecimento. E nunca dizer nunca, porque isso é o que derruba qualquer instituição, qualquer pessoa, você dizer que nunca vai conseguir fazer aquilo. E eu tenho uma frase. Uma frase que eu acho muito importante, que eu fiz para mim mesmo, que é aquele que se deixa abalar pelas críticas perde a chance do verdadeiro elogio. Porque sinceramente, você se deixar abalar pelas críticas, você não vai conseguir alcançar resultado nenhum na sua vida, em nenhuma área da sua vida, emocional, qualquer uma. E o mercado pede alguém que tenha esse pulso firme, que tenha essa energia, sabe? Você não pode se derrubar pelas críticas das pessoas. Bom, era isso que eu tinha para contar para vocês hoje. Tem alguma pergunta, alguma indagação sobre a ferramenta? Está aberto. Alguém tem? Não? Ok, então. Opa. Eu vi o pessoal usando o garoto, o garoto, utilizando o quê? Começaram a usar para energia, só que eles não gostaram muito do resultado, passaram a se desenvolver uma ferramenta deles. Ah, sim, eu fiquei sabendo disso. Bom, eu acho importante isso no seguinte ponto, porque eles começaram a trabalhar o conhecimento. Eles pegaram o que eles sabiam da Game Guide do Blender e começaram a criar a sua própria engine. Então isso é importante. Mas eu acho muito mais importante, se você usa um programa e você está trabalhando com ele, por que você não melhora o programa ao invés de você pegar aquele conhecimento que você agregou e sabe, tornar algo separado, entendeu? Faz sentido. Aí eles usaram continuar pensamento para otimizar a luz. Não sei se você viu os make-offs da NVIDIA. Sim, eu vi. Ficaram muito bons, ficaram ótimos. Assim, eles conseguiram fazer inclusive algumas das coisas que eu propus aqui para a eles já conseguiram fazer. Eles montaram um grupo bastante coerente. Mas sim, a incoerência está justamente eles não fazerem isso com uma ferramenta que já está completa, já está pronta a base dela, só melhorar. Inclusive, pois não. Então, ok. Inclusive, eu aconselho que quem puder, eu falei, estudem Python, mas tentem trabalhar com a source também do Blender, para você poder ir lá dentro e criar uma ferramenta, sabe? Criar algo novo, puxar algo novo, porque não é difícil. Eu tenho várias imagens aqui que eu infelizmente não vou poder mostrar, mas você, no Paint, juro para você, todos os meus projetos são feitos no Paint, porque eu pego e faço uma abstração daquilo. Eu faço um desenho e vou criando aquilo lá, entendeu? Por exemplo, iluminação indireta, fiz raios, batendo no chão, refletindo e pensei no cálculo que é feito nisso, entendeu? Isso que vocês têm que fazer, vocês têm que ter criatividade e puxar isso para vocês, sabe? Mas ninguém tentou entrar em contato com esses caras também, tentar parceria com eles? Olha, eu sinceramente, como eu trabalho nem para a fundação, eu só trabalho para a Blender Brasil, eu sou moderador, eu não tive esse contato ainda. Mas quem sabe? Seria interessante. Seria interessante, inclusive, trazer eles de volta, sabe?
Poxa, estou errado, mas parece que o Tom pretende fazer um plano de incentivo dentro da... sim, vai ter um plano de incentivos. Só que, assim, eu acho que é importante você focar no seguinte, porque a gente tem que parar de pensar em incentivo, sabe? Porque a gente tem que pensar que nós estamos trabalhando por nós mesmos. Então a gente tem que criar ferramenta para a gente mesmo, entendeu? Então, assim, esse é o ponto. Eu espero ter respondido a pergunta. Pois não? Eu queria tocar no assunto que não se considera nem um pouco a necessidade de ampliar a BGE. Tá? Eu sou usuário da UDK há bastante tempo e, na verdade, desde que era no Rio Runtime Demo. Tá? Sim. No Rio 8. E o lançamento do UDK, agora da Indy 3, Unity de alguma forma, eles estão revolucionando o próprio conceito de uso de possibilidade de você expressar. Eu, particularmente, como você, sou muito afetado pela realização visual. Então, de fato, o DK ainda supera as expectativas em relação ao verso. Sem dúvida. E eu sinto falta, recentemente, sabendo que o Blender alcançar esse nível, vai demorar bastante, eu sinto falta de um suporte maior do Blender a exportar essas ferramentas. Porque eu termino utilizando o Blender para modelar e tenho muito trabalho para jogar o Blender com o DK, por exemplo. As minhas suportes, até suportes que já existiam para o DK, meio que se perderam um pouquinho na passagem dos princípios. Então, eu queria que você discutisse um pouquinho como você vê, independentemente da melhoria da BGE, também a ampliação do suporte para essas ferramentas que são gratuitas em tese, não são exatamente gratuitas, mas que atendem uma série de expectativas muito interessantes. Sim. Por exemplo, a Unity, se não me engano, ela tem um suporte para aplicativos móveis, tipo Android. Isso. Que é muito interessante isso. O ponto que ele tocou é exatamente do que eu estou falando, o mercado. O mercado hoje, cara, tablets, smartphones, cara, está sendo tudo programado para ser móvel. Os processadores, tem processadores multicore hoje em dia, que são focados para isso, certo? Então, é o seguinte, isso vem justamente do conhecimento, sabe? Você trabalhar o conhecimento e trazer ferramentas que te auxiliem nisso. Eu acho que assim, essa versão do Blender Pro está sendo muito legal porque a gente está influenciando justamente o ponto crucial, educação. Se você tem uma educação boa naquela ferramenta, você vai conhecer e vai poder agregar aquilo para a sua aplicação. Por exemplo, exportar para Unity, exportar para ODK. Cara, você perde muita informação, eu sei disso. Isso é muito ruim, porque você está criando um monte de personagens, animações, e você acaba perdendo frames às vezes. Eu já ouvi falar que se perdem frames, ou então alguma configuração específica da textura, já ouvi falar nisso. Cara, isso aqui é questão de programação. E esse é o tipo de coisa que tem que crescer dentro da comunidade. Você tem que influenciar as pessoas a criarem suas ferramentas, a trabalhar com a programação e não ficar só dependente da ferramenta. Você ficar dependente da ferramenta é você ser escravo dela. Então você tem que criar a ferramenta, você tem que abrir sua cabeça, entendeu? Abre sua cabeça e cria. Porque criando para você não está criando só para você está criando para o mercado, está criando para o seu amigo aí do lado, que vai ser sua concorrência. E concorrência no mundo atual é sempre bom. É sempre bom. Então, pessoal, respondi e eu já ultrapassei muito tempo. Obrigado a todos.